Neste vídeo, damos sequência nos estudos do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. No capítulo 12, Joe Dispenza nos conduz a uma etapa fundamental do processo de transformação pessoal: desmontar conscientemente a memória do antigo eu. E o ponto central aqui é este: você não pode mudar verdadeiramente sem antes reconhecer, com total clareza, quem você tem sido até agora. Essa fase exige algo poderoso: observação e recordação. Primeiro, você precisa observar os seus pensamentos automáticos, aqueles que surgem sem você perceber e que sustentam o estado emocional que você identificou lá na segunda etapa. É como se você saísse de si por um momento e começasse a notar, com lucidez, como sua mente funciona no piloto automático. Isso é metacognição, a habilidade de se ver pensando. E o objetivo disso? Se familiarizar tanto com os velhos padrões mentais que você consiga reconhecê-los no exato momento em que aparecem na sua vida cotidiana. Porque se você não os percebe, você os repete. E cada repetição é um reforço do antigo eu. Depois vem o segundo movimento: recordar. Isso significa lembrar de forma consciente quem você não quer mais ser. Quais pensamentos, quais atitudes, quais comportamentos já não cabem mais na sua nova identidade. Aqui você precisa ser honesto consigo mesmo. Quais são os pensamentos que surgem quando você sente aquela emoção específica? Pensamentos como: eu nunca vou conseguir, ninguém me entende, isso é só quem eu sou. Dispenza deixa claro: só porque um pensamento é recorrente, não significa que ele seja verdade. Muitas vezes, são apenas circuitos antigos do cérebro sendo ativados por emoções que você memorizou no corpo. E o mesmo vale para as ações. Como você age quando está naquele estado emocional indesejado? Come demais? Reage com raiva? Se isola? Se sabota? São comportamentos que você repete não porque quer, mas porque o corpo se viciou naquela emoção. Isso é viver no modo inconsciente. O poder dessa etapa está justamente na consciência. Quando você se torna profundamente consciente dos pensamentos e comportamentos que definem o seu antigo eu, você começa a enfraquecer o poder que eles têm sobre você. Você passa a reconhecê-los antes que se instalem por completo. E isso é liberdade. Você deixa de ser refém do passado, deixa de viver como um efeito das memórias e começa a criar uma nova versão de si mesmo com intenção e presença. Desmantelar o antigo eu não é negar sua história. É acolher tudo o que você foi e ainda assim escolher algo diferente. É um ato de coragem, sim, mas também de amor próprio profundo. Esse capítulo é um convite para você se observar com lucidez, se lembrar com compaixão e, acima de tudo, se libertar com consciência. Ouça agora a história de Marisa, contada de forma rápida e resumida, que exemplifica essa questão abordada. Marisa sempre dizia que estava cansada da vida que levava, das promessas que fazia a si mesma e nunca cumpria. Cansada de começar tudo com força total e parar no meio. O mais frustrante? Ela sabia que algo precisava mudar, mas não sabia como. Um dia, depois de mais uma discussão sem sentido, ela entrou no quarto, trancou a porta e ficou em silêncio. Nada de celular. Nada de distrações, apenas ela e o barulho dentro da própria cabeça. Pela primeira vez, em muito tempo, ela resolveu não fugir daquele incômodo. Ficou ali, observando. E foi aí que algo estranho começou a acontecer. Ela percebeu que logo após sentir rejeição, sempre vinha o mesmo pensamento: claro, ninguém liga para mim mesmo. E então, o mesmo comportamento: se isolar, se fechar, deixar de responder às mensagens, como quem diz: não preciso de ninguém. Ela notou o ciclo inteiro se repetindo, como se fosse um script, um velho roteiro emocional que ela seguia sem perceber. E naquele instante, ela não fez nada, só observou.
Mas esse pequeno ato, esse momento de consciência, mudou tudo. Porque quando ela viu o pensamento chegando, antes que ele virasse comportamento, ela finalmente teve uma escolha. Ela não reagiu, apenas respirou. E pela primeira vez questionou: isso é verdade? Ou é só o velho padrão falando mais alto de novo? Foi assim que ela descobriu o primeiro poder da verdadeira mudança: o poder de observar. Não é resistir, não é lutar, é ver com clareza. E nesse ver, começar a se libertar. Na segunda parte do capítulo, Dispenza aborda o outro tópico importante do processo meditativo, que é o redirecionar. Imagine uma estrada antiga, batida pelo tempo. Você a conhece bem, cada pedra, cada curva, cada buraco. Você já andou por ela tantas vezes que seus pés a percorrem quase sozinhos, como se tivessem memória própria. Essa estrada é o seu antigo eu, aquela versão de você que reage, que sofre, que se fecha, que luta para controlar o mundo exterior porque o mundo interior está em ruínas. Mas agora, depois de observar, de testemunhar esse eu em ação, vem o momento mais decisivo de todos, o de escolher outro caminho. Redirecionar não é apenas mudar de trilha, é interromper o ciclo antes mesmo que ele se complete. É perceber a pedra antes de tropeçar. É ouvir a voz do velho eu sussurrando ao fundo e responder com firmeza: mude. Pense em alguém que sempre reagiu com raiva, sem sequer perceber. Um dia, após tanto se observar, ele se pega prestes a explodir. Mas dessa vez, ele não cede. Ele se interrompe. Ele respira. Ele diz: isso não é amável comigo. E ali, naquele instante aparentemente simples, ele salva a si mesmo. Uma sinapse se solta. Uma memória deixa de comandar. Um gene deixa de ser pressionado. É isso que significa redirecionar. É se tornar a presença consciente que, com a autoridade amorosa, guia o corpo e a mente de volta ao centro. Não se trata de controlar a força. Trata-se de retomar as rédeas com compaixão, mas com firmeza. De dizer não à repetição e sim à criação. E assim, cada vez que você se recusar a seguir a velha estrada, ela se apaga um pouco mais atrás de você. E pouco a pouco, o novo caminho se revela à sua frente. Não porque ele sempre esteve lá, mas porque você está finalmente pronto para criá-lo. Agora que você já se observou, já enxergou claramente os padrões do seu antigo eu, vem então esse momento poderoso, o redirecionamento. Veja, lembrar quem você não quer mais ser é apenas metade do caminho. O verdadeiro salto acontece quando, no exato instante em que o velho eu tenta assumir o volante, você decide agir diferente. Isso é redirecionar. É dizer com voz firme e amorosa: mude. Não é complicado, mas exige presença. Durante as meditações desta fase, você vai imaginar situações em que, antes, você reagiria de forma automática, com medo, raiva, controle, vitimismo. E então vai praticar uma nova resposta. Vai visualizar esses cenários e, em voz alta, vai dizer a si mesmo: mude. Pode parecer simples demais, mas há algo muito profundo nesse gesto, porque toda vez que você interrompe o programa antigo, seu cérebro muda. As conexões enfraquecem. Seu corpo, antes viciado em certos sentimentos, começa a perder o hábito. E quando isso acontece, você recupera a energia. Energia que antes era drenada por pensamentos e emoções que te mantinham preso ao passado. No começo, talvez você se veja reagindo do mesmo jeito, mesmo após tanto observar. E tudo bem, redirecionar é um treino. Quanto mais você o pratica, mais sua voz interna se torna clara, consciente e mais alta do que a voz automática do velho eu. Sabe aquele momento em que você se pega pensando algo negativo, limitante, como "isso nunca vai dar certo" ou "eu sou mesmo assim"? Nesse momento diga: mude. Quando estiver prestes a cair em um comportamento antigo,
explodir com alguém, se calar por medo, fugir de uma emoção. Pare, respire, diga. Mude, não como quem briga consigo mesmo, mas como quem desperta. Você está ensinando seu corpo a não mais reagir com base em memórias antigas. Está descondicionando respostas automáticas como os cães de Pavlov, que com o tempo pararam de salivar diante do som da campainha. Você está libertando sua mente do passado. E isso não é apenas uma mudança de comportamento. É biologia, é neurociência, é liberdade. Porque quando você começa a redirecionar, começa a viver com consciência. E a consciência é o solo fértil de onde brota o novo eu. Não como um ideal distante, mas como uma presença que se constrói decisão após decisão, escolha após escolha. Então, na próxima vez que aquela emoção quiser te dominar, que aquele pensamento te puxar para baixo, lembre-se, você não é mais aquele. Você é quem observa. Você é quem redireciona. Você é quem cria. E essa, talvez, seja a sua maior conquista até aqui. Vamos exemplificar mais uma vez, com outra história. Havia um homem chamado Caio. Durante anos, Caio se orgulhava de ser um cara sério. Ele dizia isso com o peito estufado, como quem carrega um título. Mas no fundo, ele sabia que ser sério era só a desculpa que dava para não se envolver, não se abrir, não se permitir errar. Toda vez que algo dava errado, ele reagia do mesmo jeito, fechava a cara, se afastava das pessoas, se trancava em si mesmo. Era automático, um velho conhecido. Mas um dia, durante uma manhã comum, tudo mudou. Ele estava em casa e sua filha de 6 anos derrubou o suco no tapete da sala. Nada demais. Mas bastou aquilo para ativar o velho Caio. O corpo já estava pronto. A respiração acelerou, os ombros tensionaram, o grito subiu pelo peito. Era como apertar um botão e ver o programa rodar. Por que você nunca presta atenção? Olha essa bagunça. Só que, antes de dizer qualquer coisa, ele ouviu algo. Uma voz, não de fora, mas de dentro. Baixa, mas firme. Mude. Foi como se o tempo parasse. Por um segundo, ele se viu. Se viu de fora. Viu o velho Caio com seu script pronto, sua reatividade, seu impulso de controlar tudo à força. E ali, com o maxilar ainda tenso e o coração batendo rápido, ele respirou fundo. Olhou para a filha, os olhos dela arregalados, esperando a explosão. E, pela primeira vez em anos, ele escolheu diferente. Se agachou, pegou o pano, sorriu e disse: "Acontece, vamos limpar juntos?" A menina o abraçou como se não esperasse por isso, como se não acreditasse que ele fosse capaz dessa gentileza. E talvez nem ele acreditasse até aquele momento. Naquela manhã, Caio redirecionou. Ele não mudou o mundo, mas mudou o curso de um momento. E naquele momento, mudou o futuro. Porque é assim que acontece. Não com fogos de artifício, mas com pequenas vitórias silenciosas, onde ninguém vê. Mas você sabe, você sente, você venceu o antigo eu, e isso muda tudo. Se você assistiu o vídeo anterior, ou está lendo o livro, está fazendo o processo corretamente. Aqui temos um resumo do processo novamente, para que lembre das etapas. Se não viu o vídeo anterior, vai aparecer para você daqui a pouquinho, no final deste vídeo. Basta clicar e será redirecionado. Guia para a meditação, semana 3. Nesta semana, você adicionará a 5ª etapa, observar e recordar, e a 6ª etapa, redirecionar, as anteriores, totalizando 6 etapas. Com a prática, essas 2 últimas etapas tendem a se integrar naturalmente. Ao longo do dia, sempre que pensamentos ou sentimentos limitantes surgirem, você irá se observar e dizer "mude" em voz alta, ou ouvir essa palavra como a nova voz mais alta dentro de sua mente. Quando isso acontecer, você estará pronto para iniciar o processo de criação do novo eu. Etapas da meditação, semana 3. 1. Primeira etapa, indução.
Como de costume, inicie com a técnica de indução para relaxar corpo e mente, levando sua atenção ao momento presente. 2. Segunda a quarta etapa. Reconhecer, admitir, declarar e renunciar. Continue abordando os pensamentos e comportamentos inconscientes que deseja transformar. Torne-se cada vez mais familiar com os programas do seu antigo eu. 3. Quinta etapa. Observar e recordar. Observe com atenção plena os aspectos do antigo eu que você deseja abandonar. Relembre-os durante a meditação para se distanciar cada vez mais deles e manter a consciência desperta ao longo do dia. 4. Sexta etapa. Redirecionar. Durante a meditação, traga à mente cenários reais da sua vida onde normalmente agiria de forma inconsciente. Ao visualizá-los, diga "mude" em voz alta. Ao fazer isso, você reprograma conscientemente suas respostas automáticas e enfraquece pouco a pouco as conexões neurais do antigo eu.